Bom, vamos ver esse artigo aqui. O título dele é Volume de carga e eficiência em diferentes métodos de treinamento de força. Então vamos dar uma estrinchada nesse artigo aqui, ver o que ele mostra pra gente, os resultados. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é brabo. Esse cara aqui é pica das galáxias. Na verdade, esse artigo aqui eu já conheço. Ele foi um artigo da pós-graduação que eu fiz na FRJ e junto com meu amigo Diego lá da pós, sob a orientação do Gabriel e do Humberto. Então eu já conheço o artigo, mas porra, tem 5 anos que esse artigo foi publicado, 6 anos. E aí eu já quero dar uma revisada nele, quero dar uma olhada nele. Eu vou fazer isso aqui mostrando para vocês. Então vamos direto pro objetivo, né? A gente já viu ali, então vamos caçar o objetivo aqui na introdução. Vamos ver aqui, ó, aqui achei. Então, ó, dessa forma, o objetivo do presente estudo foi comparar o VL, o que é o VL aqui? Acho que é o volume load. Deixa eu procurar o VL aqui. Acho que é o volume load da seção que a gente vai ver como resultado. O que é esse volume load? Vamos ver depois ali o que é esse volume load, que é um dos objetivos, né? Que é comparar o volume load e a eficiência do treino, que é o volume load dividido pelo tempo da sessão, né? Provavelmente em minutos, vamos ver ali. E a percepção subjetiva de esforço durante sessões de ST. ST provavelmente é Strength Training, treinamento de força, com diferentes métodos de treinamento, TM, APS, alternando segmento, pareado, e o CM, que é o circuito. O TM é o treinamento tradicional, ó, treinamento tradicional. O APS, vamos olhar aqui, é agonista, antagonista em séries pareadas, né? Então a gente vai ver, mas vocês já devem ter uma ideia, né, do que é agonista e antagonista, que ele faz um movimento agonista na cinesiologia e o movimento antagonista em seguida, né, e faz essa combinação que está em séries pareadas. E o treinamento em circuito, tá? Método circuito, método bem convencional aí, tá? Então o objetivo do estudo é basicamente comparar esses 4 métodos quanto ao volume de carga e a eficiência, e a percepção subjetiva de esforço, tá? Então ó, temos aqui 12 indivíduos treinados, tá? Que eles se voluntariaram a participar, tá? Aqui é a idade deles, então em média de 28, mais ou menos 4,8. Então é jovem aqui, né? Entre 20 e 40 anos. Esse treinado, né? Eu quero ver aqui a questão de ser treinado, se tem, por exemplo, o tempo, né, de experiência de treino. Ó, aqui os sujeitos tinham média 5 anos de treinamento. É um período bom, né, de treinamento. Acho que dá pra... É claro que sempre depende do que vai ser colocado aqui para o indivíduo realizar, né, tio? Não adianta nada, às vezes, ser treinado e realizar alguma coisa que nunca fez na vida. É uma coisa que está destreinado. Mas vamos ver, né, o que a gente fez aqui. Tá. Então, o que a gente usou como critério de inclusão? Ter pelo menos 3 anos, né, de experiência no treinamento de força. Isso aí que a gente já viu aqui que a galera tinha. Ter nesse período realizado, nesse período de 3 anos, exercícios que eram necessários para o estudo que a gente iria realizar aqui, né? Então ter essa vivência é que ajuda muito. Aí você pode dizer, ele é treinado especialmente naquilo que a gente vai investigar de fato.
né? Mas ele é treinado em corrida, mas eu vou investigar ciclismo. É a mesma coisa que o cara nunca ter feito aquela porcaria, então não adianta nada. E o Parquet, né, que é um teste, uma avaliação para risco cardiovascular, hoje em dia é utilizado até em academia, o pessoal preenche lá o Parquet. Não ter tido lesão, isso é importante, né, lógico, vai botar um cara todo quebrado para fazer ali. E né, recursos ergogênicos, principalmente algum suplemento ali que melhora o desempenho, geralmente é creatina, esteroides. Bom, eu participei do estudo, era uma galera de boaça mesmo, galera bem natureba, então pessoal mesmo que a gente teve esse critério. Você vê que foram só 12, né? Que não é difícil achar alguém puro, mas achamos 12 aí na natureza. Certo, então vamos lá, vamos ver o que a gente fez nesse estudo aqui. Ó, então eles tinham que fazer um total de 6 visitas em dias não consecutivos, com intervalos de 48 a 72 horas. A gente fazia as coletas segundas, quartas e sexta. Então essa mesma galera, esses 12 indivíduos aí, tinham que vir na academia, onde a gente fez a coleta 6 vezes. Então era 2 semanas aqui fazendo a coleta, às vezes até mais, dependendo aqui, né, se o indivíduo começasse numa quarta ou numa sexta. A gente fez o teste de 15 RM nas 2 visitas iniciais, tá? Eu vou explicar para vocês esse teste. Então era teste e reteste de sessão. E as últimas 4 visitas foi onde, obviamente, a gente aplicou os diferentes métodos de treinamento. E aí aqui está dizendo, ó, design randomizado contrabalanceado. O que é aqui que esse estudo está dizendo aqui pra gente? Que na verdade essas 4 visitas, por exemplo, os 4 métodos, o tradicional, o circuito, o agonista-antagonista e o pareado alternando segmento, eles eram feitos, não tinha uma ordem precisa, então cada indivíduo fazia numa ordem aleatória. Então um poderia começar no tradicional, o outro poderia começar no agonista-antagonista, o outro no circuito, e foi assim que foi feito. Então por que se faz isso, né? É para evitar esse efeito da ordem, a interferência da ordem no resultado do estudo. Então o teste, primeiro aqui na parte do teste a gente vai ver quais exercícios foram utilizados. Então a de cara aqui a gente já vê, ó, abreviado aqui, rosca bíceps com a barra reta, tríceps na polia com a barra reta, a cadeira flexora e a cadeira extensora. Então foram esses 4 exercícios que a gente aplicou o teste e o reteste de 15 RM. Tá? A intervalo entre os testes, assim como as sessões, eram de 48 a 72 horas. Bom, a gente fazia um aquecimento ali, 50% da carga. Entre as tentativas do teste eram dados de 3 a 5 minutos de intervalo. E quantas tentativas foram? Entre os exercícios, 10 minutos. Então eram 4 exercícios, a gente usou 10 minutos de intervalo entre os exercícios. Cadê aqui o número de tentativas? Bom, o número de intervalo eu já achei, mas quantas tentativas a gente fez? Deixa eu ver aqui. Não tô achando aqui. Uma série de aquecimento era a primeira série, essa não era considerada série de execução, tá? Bom, aqui estão as orientações dos exercícios. Na verdade, a gente colocou aqui que era proposto de acordo com o Miranda Chow, o teste, né? Então aqui, ó, achei. Cada indivíduo realizou 3 tentativas em cada exercício, tá? Então eram 3 a 5 minutos de intervalo
entre as tentativas e até 3 tentativas. Bom, então esses 4 exercícios aqui a gente fazia o teste, a gente tinha que achar, esse teste você acha a carga para 15 repetições máximas. Então a gente fazia o teste, 15, o indivíduo não poderia fazer uma repetição a mais, não poderia fazer 16. Então vamos entender esses métodos aí que também tô querendo recordar aqui, ó. 3, 4, 5 e 6 sessões, os sujeitos realizaram esses testes naquela ordem randômica que eu falei para vocês aí. Tá? Então tinha um aquecimento no primeiro exercício, que era o de bíceps, com 50% da carga que a gente fez o teste, e aí faziam 15 repetições. E aí iniciava o protocolo. Então aqui, ó, tá vendo? Tem a figurinha aqui explicando que a entrada era alternada entre esses métodos aqui, não tinha ordem entre esses métodos. Ó, então o método tradicional é o seguinte: 3 séries sucessivas em cada exercício. Então aqui tem um intervalo entre as séries, deixa eu procurar. Um minuto de intervalo entre séries e exercícios. Então, foram 3 séries do método tradicional em cada um dos exercícios: bíceps, tríceps, flexora e extensora, com 1 minuto de intervalo entre as séries e entre os exercícios. Então, o método tradicional, por que recebe esse nome, né? É porque é o que é feito na academia. A pessoa faz um exercício, depois faz outro exercício. Normalmente é assim. É claro, hoje em dia você pode fazer conjugados e tudo mais, mas normalmente o padrão faz um exercício. Vamos lá, aqui no caso do bíceps, fazia todas as séries do bíceps, depois fazia todas as séries do tríceps, eram 3 séries. Aí o agonista antagonista eram 3 séries de cada exercício, igual o tradicional, alternando os músculos agonista e antagonista. Então o bíceps fazia uma série, dava 1 minuto de intervalo e fazia a série de tríceps. Aí depois fazia a cadeira flexora, completava as 3 séries aqui do bíceps e do tríceps, alternando com 1 minuto de intervalo entre as séries, e a flexora e a extensora. Então os dois aqui, os exercícios selecionados tinham características agonista e antagonista. Aqui nesse caso, eles tinham a mesma duração do tradicional, tá, galera? Pelo seguinte, o tradicional, se a gente fizer uma conta rápida aqui, eram 4 exercícios, 3 séries, cada exercício são 12 séries. E aí 1 minuto de intervalo entre as séries. O agonista e antagonista também tinha o mesmo processo, só que ao invés de fazer as 3 séries do bíceps, por exemplo, para depois passar para o tríceps, fazia alternando uma série do bíceps, aí 1 minuto, uma série do tríceps, aí voltava. Aí tem o alternando segmento, que é bem parecido com o agonista e antagonista na sua configuração, só que aí os exercícios era bíceps com flexora e depois tríceps com extensora. Aí mesmo esquema, 12 séries, tinha 1 minuto de intervalo entre as séries, eles faziam alternando, tá? E o circuito, que na verdade o circuito pegava esses 4 exercícios, bíceps, tríceps, cadeira flexora e cadeira extensora, e fazia somente uma série de cada um. Então fazia uma série aqui do bíceps, uma do tríceps, uma da cadeira flexora e depois uma da extensora. Quando chegava aqui na extensora, voltava e repetia o exercício de bíceps. Aí fazia isso 3 séries. Fazia essa passagem 3 vezes com 1 minuto de intervalo entre os exercícios, né? Então chegava aqui no final da extensora, dava 1 minuto, voltava para o bíceps. Fazia uma série de bíceps, aí dava 1 minuto para o tríceps, e assim também tinha a mesma duração, tá? Então ele calculou o que? O volume load, que é a série multiplicado pela repetição pela carga. Então aqui basicamente a gente somava o total de repetições, eram 3 séries sempre, e aí somava o total de repetições realizadas nessas 3 séries e multiplicava pela carga. A carga era sempre a mesma, por quê? Porque a carga foi o que a gente fez lá no teste de 15 RM.
Então eles faziam nesses exercícios até a falha, com a carga de 15 RM. Lógico que, né, a primeira série, por exemplo, ficava muito próximo de 15. E aí depois ele ia perdendo desempenho, porque 1 minuto de intervalo, né, é comum perder o desempenho, vai diminuindo o desempenho de repetições. E era basicamente isso que acabava acontecendo. A eficiência, que é o volume de carga pelo tempo. Lembra que eu fiquei falando aqui que a duração era a mesma por conta do intervalo ser o mesmo? Mudava muito pouco ali em relação à duração, né? Claro, se o indivíduo conseguisse realizar mais repetições, demorava alguns segundinhos a mais. E aí, então, basicamente o tempo era quase o mesmo, né? E o que mudava principalmente era o VL também, né? Acabava sendo assim. E a percepção de esforço, a escala Omni. Vocês sabem como é que é a escala Omni? A escala Omni é de 0 a 10. E aí, após o exercício, a gente perguntava para o indivíduo quanto que, ou acho que foi após a sessão, eu vou olhar aqui na verdade, após a sessão, de 0 a 10, quanto que ele achou difícil essa sessão, tá? E aí ele classificava. Isso aí foi feito imediatamente após. Tem gente que fala que tem que fazer 30 minutos após e tal. A gente fez imediatamente após. Também a gente hoje talvez fizesse diferente. Não sei. Teria que investigar melhor essa parte aí. Bom, aqui estão os resultados, tá? Então vamos ver em relação ao total de... Vamos ver o VL, que foi um dos principais objetivos aqui, ó, que é o VL, tá? Então fizemos uma nova two-way, que foi a estatística, não vou entrar em detalhes na parte estatística, vamos só tentar entender o resultado aqui e depois ver a discussão. Que a discussão normalmente também tem uma parte inicial ali que fala um pouquinho sobre o resultado, principalmente o primeiro parágrafo. Então para quem está lendo aí artigo aí, o primeiro parágrafo sempre é um resumo dos resultados estatísticos aqui. Então o BC é o bíceps, o TP é o tríceps, LC é a flexora e LE é a extensora, tá? Então houve diferenças entre protocolos, tá? Que é uma das comparações da ANOVA. Então houve uma diferença entre condições, que foram os protocolos, foram os métodos para esses exercícios. Então, para o BC, que é o rosca bíceps, o VL, o volume, foi maior no alternando segmento, que é o pau, e o CM, que é o circuito. Tá? Então, o bíceps teve melhor desempenho nesses dois exercícios em comparação ao tradicional, ao método tradicional. E o CM também teve o maior volume total para o bíceps, quando comparado ao alternado segmento. Em relação ao tríceps, maior VL também para o alternado segmento e circuito, em comparação ao tradicional. E o CM apresentou maior desempenho em comparação ao alternado segmento. Aqui a abreviatura está errada, tá? Mas acontece aqui, saiu errado. Mas é o alternado segmento. A cadeira flexora, maior volume para o PAL e para o CM. Percebe o seguinte, a cadeira flexora era o segundo exercício que conjugava ali com bíceps no PAL, que é o alternando segmento, era bíceps flexora. E no APS, que é alternando antagonista, o tríceps era o segundo exercício, que bíceps e tríceps. E percebe que no tríceps, o alternando segmento, o agonista antagonista foi melhor. E no alternando segmento, a cadeira flexora foi melhor. Então isso aqui mostra também a interferência da ordem. Essa ordem que conjugamos influenciou também, não é só o método, mas a ordem, né? O bíceps acabava sendo sempre o primeiro exercício ali e a extensora sempre o último exercício. O que mudou foi principalmente o tríceps e a flexora, que ora estava conjugada com o bíceps quando era agonista e antagonista,
e alternando o segmento era a flexora que conjugava com o bíceps, e isso aqui influenciou no resultado, tá? A ordem do exercício também influencia quando você vai fazer uma sessão de treino. E a extensora, ela foi maior no agonista-antagonista, alternando segmento e circuito, em comparação ao tradicional, muito parecido o resultado com o bíceps. É aquilo que eu falei, como era o primeiro exercício e o último, a ordem deles foi mantida e não teve impacto, tá? Se a gente somar todo o desempenho, que foi o que fizemos aqui, ó, volume total da sessão entre o protocolo, quem apresentou o maior volume total da sessão? APS, que é o alternando agonista-antagonista, pareado, alternando segmento, e o circuito foram maiores que o tradicional. Então os três métodos foram melhores que o tradicional em relação ao volume total de treino. E o circuito, ele ainda teve um desempenho melhor do que o alternando agonista e antagonista. Em relação à eficiência, que vai se basear nesse resultado aqui, como eu falei para vocês que a duração da sessão era a mesma, bom, o que vai variar aqui na verdade é só o volume total. Então o resultado vai ser muito parecido. Então percebam aqui, ó, a figurinha do gráfico, o circuito ele foi o que teve maior desempenho. O asterisco reflete maior desempenho em comparação ao tradicional e o jogo da velha é maior desempenho em comparação ao agonista e antagonista. Então a gente tem uma escadinha aqui, né, mas de diferença significativa. Agora o tradicional foi o que teve o pior desempenho, tá? E a eficiência, a escadinha se repete, certo? Aqui não ficou a figura da percepção subjetiva de esforço. Acabou não entrando no estudo da percepção subjetiva de esforço. Mas tem aqui o resultado, tá? Não teve diferença entre os protocolos, mas os valores para o circuito foram maiores, os métodos pareados foram semelhantes e o tradicional foi o menor. Percebe que como é que reflete bem, né, a percepção subjetiva de esforço em relação ao desempenho. Foi o que exigiu mais da galera o circuito, eles conseguiram ter um melhor desempenho e foi também o que eles tiveram tiveram mais esforço ali para executar, tá? Então, ó, que eu falei para vocês, primeiro parágrafo da discussão. O principal achado do presente estudo foi maior volume total de treino nos métodos agonista e antagonista, alternando segmento e circuito em comparação ao tradicional, tá? Inclusive, né, o circuito foi o que teve maior volume total de treino e maior eficiência também em comparação ao agonista e antagonista. Em resumo, o treinamento tradicional teve pior resultado em relação ao volume total e a eficiência, enquanto o circuito foi o que teve o melhor resultado para o volume total e para a eficiência. Galera, na discussão, né, acho que a discussão é bem longa, eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro é o seguinte, por que esse volume total deu maior, né? Ó, estudos anteriores mostraram que o desempenho de repetições ele é prejudicado com intervalos curtos, intervalos entre séries de 30 segundos a 1 minuto. Então a gente fez aqui a repetição ia caindo em função do intervalo ser de 1 minuto, certo? Entre as séries esse intervalo era de 1 minuto. Isso acontece, obviamente, pelo acúmulo de metabólitos e redução de substrato. Tá escrito aqui, ó, redução da concentração dos fosfatos de creatina e do glicogênio, obviamente, acúmulo de íons H+, tá? Como resultado da hidrólise do ATP, que eleva a acúmulo de íons H+, né? Acúmulo de ADP, AMP, enfim, aquela fadiga metabólica. Dessa forma,
Quando a gente realiza séries pareadas, né, o grupamento muscular, ele melhora o desempenho dele porque permite maior recuperação entre séries pro músculo. Explicando isso daqui. O bíceps, quando fez série pareada, fez com o tríceps. Quando fez a pareada alternando o segmento, fez com a flexora. Então ele fazia a série do bíceps e dava 1 minuto para fazer ou o tríceps ou a flexora. E depois voltava para fazer uma nova série do bíceps. Ou seja, tinha ali uma redução de fato, tinha um aumento ali do intervalo entre as séries, pro mesmo grupamento muscular. No caso, o bíceps, a flexora, o tríceps eram grupamentos musculares diferentes. Então tinha um intervalo maior, né? Ele vai lá, tinha um intervalo entre a série diferente. Quando era a série tradicional, fazia 1 minuto, e a segunda e a terceira série do bíceps tinha a mesma duração. Quando eram pareadas, ele fazia, ao invés de fazer uma nova série pro mesmo exercício, no caso pro mesmo grupamento muscular, ele fazia outro grupamento muscular, ou tríceps ou flexora. E aí aumentava o intervalo para aquele grupamento muscular. Tá? Então por isso que ele teve um melhor desempenho. Beleza, então aqui é o desempenho de repetições. Ó, e aí para finalizar isso daí, o que isso pode impactar de resultado a longo prazo? Né? Isso aqui é um estudo que a gente chama de estudo agudo, só ali no momento ali que foi investigado o resultado do estudo. Não comparamos hipertrofia, força, nada disso. Mas olha só, Schoenfeld, que é um grande pesquisador, vocês já devem conhecer, ele comparou a importância dos diferentes intervalos entre séries. E aí, 8 semanas de treinamento, né? E aí ele comparou intervalo de 1 minuto, intervalo curto, e intervalo longo, de 3 minutos, assim como a gente fez, tá? Eram 3 séries em cada exercício, 8 a 12 repetições com a carga de 10 RM. Então ele comparou a força, a resistência. A força foi o teste de 1 RM, a resistência foi o máximo de repetições com 50%, tanto no supino quanto no agachamento. E também verificou a hipertrofia, tá? Aqui, ó, pela ultrassom, ele utilizou a medida nos flexores de cotovelo, no tríceps e no quadríceps. Ele verificou que o intervalo longo, que no caso foram 3 minutos, apresentou o melhor resultado de hipertrofia, tá? Também melhorou a força em comparação ao grupo com menor intervalo. Ou seja, o intervalo maior ele foi mais positivo nesse estudo do Schoenfeld para hipertrofia muscular. E esse resultado ele foi atribuído de maior intervalo e melhores resultados ao maior VL, que é o volume de treino que se realiza em um treinamento de maior intervalo, que foi o que a gente viu aqui. Na verdade, o que acontece? O treinamento do Schoenfeld, ele fez um treinamento tradicional, certo? Com intervalo curto, que foi o que a gente fez, 1 minuto, e um de intervalo longo, de 3 minutos. A gente não fez mudança no intervalo entre as séries, era o mesmo intervalo entre as séries, a gente comparou os métodos. E aí, a nossa sessão ela é mais eficiente que o tradicional, porque normalmente o intervalo longo ele deixa a sessão muito longa, muito demorada. Imagina você, personal, na academia, dando 3 minutos de intervalo entre as séries. Isso, porra, vai te deixar um tempão lá. Sua hora aula, ou você cobra mais 1 hora aula, que o aluno não vai querer pagar, ou você vai ter que criar uma estratégia aí para poder melhorar esse desempenho sem aumentar muito a duração da sessão. Então, os métodos de treino é uma boa estratégia,
Você ali, enquanto está descansando no grupamento muscular, pode realizar tranquilamente outro grupamento muscular. Isso você vai melhorar o desempenho do volume de treino. Aí você pode aumentar ou o número de repetições para a mesma carga ou fazer o ajuste de carga para a mesma faixa de repetição. Isso pode ser bom para hipertrofia e força, fazendo uma associação aqui com o Schoenfeld. E só para finalizar, o agonista e antagonista, ele sempre teve uma corrente também de melhora de performance, por causa dessa interação agonista e antagonista, né? Aparentemente se discutia que fadigando um músculo antagonista antes da realização do agonista, você aumentava a performance do agonista, porque o antagonista diminui a sua coativação em condições de fadiga, e também o estresse mecânico inibiria a sua ação, tá? Por alguns pelo complexo tendinoso de Golgi, fuso muscular, né? Esses aspectos eles seriam inibidores, né, de ação neural no antagonista. Isso também melhoraria o desempenho do agonista. A gente não observou isso daqui em comparação aos outros métodos, tá bom? Só em relação ao tradicional. A literatura mostra, de fato, que ele é melhor que o tradicional, assim como a gente mostrou, mas em relação aos outros métodos não. Inclusive o circuito foi melhor do que o agonista e antagonista. Isso é uma coisa que a gente achou que precisa ser destacada. Tá? Então, para concluir o estudo, galera, o modelo tradicional é um método que prejudica o desempenho de repetições quando realizado com um tempo de intervalo muito curto, como de 1 minuto. E se você quer dar um intervalo maior para os grupamentos musculares, os métodos eles são bastante interessantes, e no nosso estudo, principalmente o circuito foi o que teve melhor resultado, né, no volume total de treino e na eficiência. Tranquilo? É isso, galera. Eu vou fazer sempre uma leitura de um artigo. Esse artigo aqui é um artigo que eu já conheço. Eu vou trazer outros artigos aqui para a gente fazer a leitura. Então, por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho para ficar bem atento aí aos novos vídeos. E, claro, curte o vídeo aí se você gostar. Se não gostar também pode dar dislike, que também isso gera engajamento. Mas, só me diz por que não gostou do vídeo, que aí, sei lá, posso tentar melhorar uma próxima vez. E me manda para os amigos e comenta também. Faz tudo aí que tem disponível no YouTube, que tu tá me ajudando. Tá bom? Então nos vemos aí na próxima exibição do artigo.